Função afim, vídeo aula 2, exercício 6. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados, no eixo Y, os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas representado no eixo X. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Então, a gente analisando o gráfico aqui, tem uma reta que representa o que acontece no reservatório A. Olhando no gráfico, a gente vê que o reservatório A tinha 720 litros inicialmente e, com o passar do tempo, foi perdendo até ficar completamente vazio. O reservatório B tinha inicialmente 60 litros e foi enchendo até chegar ao seu volume total. O tempo x0 aqui é exatamente o tempo em que os dois reservatórios têm a mesma quantidade. Então, no x0, o reservatório A e o reservatório B têm a mesma quantidade em litros. Algo que está entre 60 e 720, que não está determinado no gráfico. Mas a gente vai escrever as equações para cada um dos reservatórios. Por reservatório A, eu vou chamar de Y de A. O que acontece é que o reservatório A tinha 720 litros inicialmente, eu escrevi aqui. E ele está perdendo 10 litros por hora. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 10x. Ele está perdendo 10 litros por hora. O x é o tempo em horas, então, menos 10x. Vamos fazer a mesma coisa para o reservatório B. Y de B é igual a 60, só que o reservatório B está ganhando 12 litros por hora. Eu vou escrever isso, mais 12x. Então, a cada hora ele ganha 12 litros, e x representa as horas, então é 12 vezes x. E esse tempo x0 que eu estou procurando vai ser exatamente o momento em que os dois vão estar iguais. Então, eu vou igualar essas duas equações, o YA com o YB. Então, eu vou ter 60 mais 12x vai ser igual a 720 menos 10x. Então, 60 mais 12x vai ser igual a 720 menos 10x. E eu resolvendo essa equação aqui, eu descubro quem é x, que vai ser exatamente esse x0. O 12x eu vou manter do lado esquerdo, o 60 eu vou passar para o lado direito, o menos 10x eu vou passar para o lado esquerdo, e vamos equacionar isso aqui. Então, 12x eu mantive, o 10x, que era menos 10x, passou para o lado de lá, mais 10x. Do lado direito tem o 720, eu vou manter. O 60, que está do lado esquerdo, vai para o lado direito, menos 60. 12x mais 10x dá 20x. 720 menos 60 dá 660. Esse 22 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x igual a 660 dividido por 22. Isso implica que x é igual a 30. 660 dividido por 22 dá 30. Isso quer dizer precisamente que 30 horas depois do início desse processo, os dois reservatórios terão a mesma quantidade, terão o mesmo volume. Não foi perguntado, seria possível calcular aqui exatamente quantos litros teria em cada reservatório, só que o exercício não pergunta isso. Exercício 7. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, a gente analisando esse gráfico aqui, o que a gente percebe? O reservatório tinha 6.000 litros, a primeira bomba foi ligada, 1 hora depois o volume caiu para 5.000 litros. Está aqui marcando direitinho, 1 hora depois caiu para 5.000 litros. Isso quer dizer que a vazão da primeira bomba é de 1.000 litros por hora. A partir da primeira hora, vão passar 2 horas e o volume vai cair de 5.000 para 0. E aqui estão as 2 bombas ligadas. Então, eu vou escrever uma função das 2 bombas ligadas. E essa função eu vou chamar de V de T, o volume em relação ao tempo. E esse volume vai ser o quê? Esse volume, eu vou estar interessado no volume, esse volume aqui que eu estou criando é o volume que está sendo jogado, está sendo retirado da caixa. E esse volume vai ser o quê? A primeira bomba retira 1.000 por hora, então eu vou escrever isso. 1.000 vezes T, porque a primeira bomba retira 1.000 por hora. E o volume retirado vai somar com a segunda retira, que eu não sei quanto que é, eu vou chamar de A vezes T. Então, essa função me diz exatamente o volume que está sendo retirado
da caixa a partir da primeira hora aqui. Então, a partir desse momento é que essa função está valendo, quando as duas bombas estão ligadas. 1000 vezes t representa a primeira bomba e A vezes t representa a segunda. Esse A é exatamente a vazão da segunda. E qual a informação que a gente tem? Que o t igual a 2, num período de 2 horas, o volume que foi esgotado vai ser de 5.000 litros, está vendo? Caiu de 5.000 para 0. Isso implica que o volume é igual a 5.000 litros. E a gente vai escrever isso. Ó. O t é igual a 2 horas, então eu vou escrever V de 2. V de 2. E no lugar do t aqui vai entrar 2. Ó. Então vai ficar 1000 vezes t. 1000 vezes 2, né? No lugar do t entra 2, vai ficar 1000 vezes 2. E mais A vezes 2. No lugar do t entrou 2. Mas eu sei que esse volume aqui, após 2 horas, será de 5.000 litros. Eu vou escrever essa equação. Então aqui, 1000 vezes 2 dá 2.000. A vezes 2, simplesmente 2A, é igual a 5.000 litros. Resolvendo isso aqui, eu descubro a vazão aqui tranquilamente. Esse 2.000 vai passar para o outro lado subtraindo, né? Então vou ficar 2A igual a 5.000 menos 2.000. E esse 2 aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 5.000 menos 2.000, 3.000, e o 2 vai passar para lá dividindo. É isso que eu vou escrever aqui. Ó. Então 5.000 menos 2.000 dá 3.000. Isso dividido por 2. Isso implica que A é igual a 1.500. Então a alternativa correta é a letra C. A vazão da segunda bomba é de 1.500 litros por hora. Eu escrevi uma função, fiz aqui formalmente, mas daria para a gente pensar isso aqui de uma maneira empírica, sem fazer função. Porque se a capacidade da primeira bomba, observando aqui no gráfico, é de 1.000 litros por hora, aqui no segundo período tem 2 horas, a primeira bomba vai esgotar 2.000 litros. E os 3.000 litros serão esgotados pela segunda bomba. Como a segunda bomba vai esgotar 3.000 litros em 2 horas, quer dizer que ela esgotaria 1.500 litros a cada hora. Então a gente poderia fazer formalmente aqui, ou poderia pensar aqui empiricamente e fazer o exercício.